Fala galera, tá começando mais uma cervejinha básica. E hoje a nossa convidada especial é a tecnóloga em alimentos, Tássia Bardemacher, que retorna no programa. Tudo bem, Tássia? Tudo ótimo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, trazendo informações, né, a respeito sobre a área da alimentação e especificamente sobre as BPFs e o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, as APPCCs. Tássia, conversamos sobre as BPFs na última vez em que você esteve aqui e o interessante é que muitas pessoas entraram, né, em contato conosco e surgiram novas questões, novos questionamentos, muitas dúvidas, né, e interesse sobre o assunto. Então, gostaria até inclusive que você pudesse, né, nos explicar especificamente a respeito de uma situação, né, que uma consumidora, nossa ouvinte, que entrou em contato conosco, né, passou semana passada a respeito de um pastel que ela consumiu e que, segundo ela, foi solicitado, né, através de um app de entregas. E quando ela comprou esse pastel, né, cerca de uns 20 minutos após ela consumir o pastel, ela teve uma reação alérgica, uma urticária em todo o corpo. Então eu vou te contar o que aconteceu e, nesse contexto, o que você nos diria a respeito das BPFs, sobre as APPCCs, que são tão importantes aí para o controle da qualidade da indústria de alimentos. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite no programa, dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco desses conhecimentos tão necessários, né, para segurança de alimentos. Tássia, nos conte um pouco sobre as BPFs e por que elas são aplicadas, qual é o objetivo delas. Então, as BPFs constam, né, de uma RDC da Anvisa. No caso, estamos tratando aqui da número 275, que é voltada para a indústria. Ela tem a sua aplicação em estabelecimentos que realizam processos. No caso, indústria de alimentos nos quais essa indústria, né, e esses processos sejam realizados através de atividades em que ocorram fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos industrializados. Tendo em vista, então, o objetivo de estabelecer procedimentos operacionais padronizados que contribuam, então, para a garantia das condições higiênico-sanitárias que são necessárias ao processamento, né, dos alimentos. Complementando, então, as boas práticas de fabricação. Tá, assim, então a vigilância sanitária atua diretamente nas BPFs? Exatamente. Para que a indústria esteja funcionando plenamente, seguindo as normas dos órgãos regulamentadores, para que se consiga os alvarás de funcionamento exigidos, a indústria ela deve seguir à risca as boas práticas para garantir que não apenas a vigilância conceda os alvarás necessários, mas também para que o consumidor esteja beneficiado, né? Há também uma questão não só da qualidade do produto, né, mas da visibilidade da empresa, né? E segurança também, segurança alimentar. Além deste contexto, né, nós temos que, para a própria indústria manter esses padrões de qualidade, higiene e sanitização, isso possa gerar uma prevenção dos possíveis acidentes com o consumidor, possíveis problemas, né, com contaminação e possíveis contaminações, né, no caso de patógenos como salmonella ou clostridium, que são indicadores, né, dentre outros, né, evitando então desperdícios e custos desnecessários com processos e outros possíveis danos. Acredito que seja o caso dessa consumidora que você vai comentar agora, né? Isso, Tássia, gostaria então de trazer o caso da nossa ouvinte. Ela, quando consumiu o pastel, ela sentiu um gosto muito forte de produto químico. O pastel era de frango, mas ele tinha molho branco, cebola roxa, milho, calabresa, azeitonas e catupiry. Quando ela teve a reação alérgica, ela entrou em contato diretamente com a proprietária da pastelaria no dia seguinte, que, por sua vez, veio buscar o pastel, né? No caso,
A nossa ouvinte, ela congelou uma parte do pastel, a outra a proprietária levou, né, pra averiguar, pra tentar averiguar o que aconteceu, né? Então, você tá me dizendo que a proprietária chegou, então, a buscar o pastel, mas ela também pagou pela medicação e outros gastos referentes? Sim, inclusive, segundo a nossa ouvinte, ela prestou toda a assistência com o médico também, é o mínimo no caso, né? Porque, por mais que foi uma desconfiança de que a reação foi causada pelo pastel, porque foi imediata a reação alérgica. O ponto que vamos tratar aqui, segundo o relato dessa nossa ouvinte, é que a proprietária, ela descobriu, quando ela foi averiguar o que aconteceu, que o problema estava nas azeitonas. Essas azeitonas são guardadas em bombonas, no próprio local em que havia produção dos pastéis. Essa pastelaria, ela produz as massas, produz os recheios, né, no local, porém, a maioria dos produtos ali para fazer toda essa produção são terceirizados. No caso das azeitonas, elas vinham de um fornecedor de outro estado, do qual ela já comprava há cerca de 20 anos. É uma pastelaria muito conhecida na cidade, que tem cerca de 30 anos. Então, ela e os funcionários foram averiguar, né, os possíveis problemas, porque houveram outras reclamações naquela noite, né, mas a única pessoa que teve algum tipo de dano, de fato, foi essa nossa ouvinte. Então, ela descobriu, ela foi testar com os funcionários ali, e eles experimentaram, abriram as bombonas e descobriram que realmente estavam nas azeitonas. E então ela entrou em contato com o fornecedor, que por sua vez, em áudios e ligações, admitiu que havia repassado lotes que estavam impróprios para consumo a outros clientes. Só que ele não deu a devida importância, porque quando ele descobriu que esses lotes estavam com problema, ele já tinha repassado para esses clientes dele. Então a proprietária, até inclusive, segundo a nossa ouvinte, a proprietária ficou, né, abismada assim, com a falta de controle, e ele disse, o fornecedor admitiu que ele sabia que tinha sido enviado lotes erroneamente, mas que na verdade ele não tinha como saber para quem que ele tinha enviado, porque ele foi saber depois que esses lotes estavam com problema. Então ele não sabia para quem que ele tinha enviado. Então a proprietária da pastelaria disse: tu deveria ter ligado para cada cliente que você enviou esses lotes. E ele até se justificou dizendo que eles até têm um certo controle, né? Mas, em resumo da história, né? Porque isso é a ponta do iceberg. A nossa ouvinte, ela até se questionou, assim, porque se o fornecedor sabia que o lote estava com problema, mas ele não sabia o que era o problema, né? E no caso, a dona da pastelaria pegou essa amostra, né, do pastel e encaminhou pro fornecedor que não é daqui do estado e foi para análise, né? Ele vai pagar essa análise, enfim, mas fica aí ela vai ter o resultado do que ela ingeriu, porque na verdade essa nossa ouvinte não sabe o que ela ingeriu, né? Pode ser alguma contaminação microbiológica quanto uma contaminação química, né? Então ela vai entrar com os recursos cabíveis para poder né, ser indenizada, enfim. E o fato é que era um fornecedor, né? Essas azeitonas vinham da indústria argentina, vinham em bombonas e eram repassadas apenas. Então ela não sabe ainda, nossa ouvinte, qual é a indústria, mas digamos assim que o buraco é mais embaixo. Então eles estão investigando tanto a proprietária, só que a proprietária de algum modo ela tem a responsabilidade sobre o ocorrido, por não averiguar de forma correta os produtos advindos de outros fornecedores, né? Sim, ela deveria ter esse controle. E no caso, né, por produzirem massa e recheios, eles deveriam realmente perceber alguma modificação ali, né? Enfim, esse fato, né, nos mostra então a importância do controle de qualidade das BPFs e das APPCCs, né? De fato, esses acontecimentos são mais comuns do que se imagina, né? Porém, eu devo afirmar que quanto maior for o controle, com apoio na legislação, menor o risco de contaminação por perigos físicos, químicos ou biológicos.
além das boas práticas, nós temos os POPs, né? Nos conte um pouquinho sobre as funções dos POPs. Como isso poderia influenciar, no caso? O que a gente pode fazer? Que relação a gente pode fazer? Então, os estabelecimentos, né, devem manter os procedimentos operacionais padronizados, envolvendo a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, controle da potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens. Então a gente percebe que cada detalhe faz a diferença. Todas essas POPs, elas são de extrema importância, né, para garantir a segurança em todas as etapas da produção de alimentos. O próprio exemplo que você nos trouxe se enquadra perfeitamente. Cada uma delas tem um objetivo, tornando todo esse processamento uma engrenagem necessária, onde se uma peça danificada pode prejudicar todas as etapas de produção. Então, independente de ser uma indústria pequena ou uma indústria em larga escala, todos os POPs, eles são importantes, eles devem ser datados, aprovados, assinados pelo responsável técnico ou proprietário do estabelecimento. Os POPs podem ser apresentados como anexo manual de boas práticas de fabricação do estabelecimento. E sobre o sistema APPCC, digamos que é um nível mais avançado, né? E consiste em um sistema de controle sobre a segurança de alimentos mediante análise e controle dos riscos biológicos, químicos e físicos em todas as etapas do processo. Os 7 princípios do APPCC são identificação dos perigos, determinação dos pontos críticos, estabelecimentos dos limites críticos, estabelecimento dos procedimentos de monitoramento, estabelecimento das ações corretivas, procedimentos de verificação, sistemas de registro. Não cabe aqui eu tratar de cada um deles, porque nos prolongaríamos mais, mas isso é só uma pontinha do que eu quero trazer para vocês sobre o nível de cuidado que se tem que ter, né, quando se manipula alimentos. Tá? Se agradecemos então aqui a sua presença no Cervejinha Básica, eu que agradeço e acredito então, Tássia, que foi possível esclarecer de forma simples aos nossos ouvintes a importância dos órgãos regulamentadores, né, para prevenção e segurança alimentar. Obrigada mais uma vez e seguimos na sequência aqui com clássicos do rock.